Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Sou Maria Marta, acompanhando vocês em mais um episódio aqui do Benza a Deusa Podcast. Esse ano, essa temporada nova tá recheada de coisa boa, pessoas maravilhosas passando por aqui. E hoje é um dia pra gente poder falar das emoções, pra gente poder falar da felicidade. Eu tava comentando aqui nos bastidores que esses dias, todos os atendimentos, todos os papos, tá mostrando muito pra trazer alegria, pedindo pra trazer diversão, alegria. E esse papo veio a calhar certinho, encaixou no nosso momento. Você que está ouvindo aí também, espero que tenha muitas chaves para você poder aproveitar. E fica aí que esse papo vai ser quente, vai ser bom. Então, beijo a Deus, tá on. Bora! Gente, eu tô com uma pessoa muito especial aqui hoje, que tem muito tempo que eu já queria trazer, mas é tudo no tempo certo, na hora certa, no momento certo, como ela gosta de falar, no tempo de Deus também. Então aqui hoje eu tô com Valéria Paglioni. Muito bem-vinda ao Benza a Deusa. Oi, Maria, obrigada. Val, tô muito feliz que você tá aqui, sabia? Eu também, como a gente ensaiou, né? 2024 inteiro. 2024 a gente tentou fazer, realmente. E você lembra que a gente ia fazer em Mariporã, a gente ia fazer lá em Portugal. E o negócio era pra ser aqui, né? Aqui, hoje. Hoje, agora, nesse momento. Então, temporada nova, sexta temporada, você tá aqui estreando Benza a Deus, a temporada nova. Que legal. E vou te falar uma coisa, o seu episódio é o 125. Estamos aqui com um papo bom para a gente poder falar de felicidade. Gente, para quem não conhece a Val, ela é a mulher da felicidade, que ela já vai contar por quê. Quero apresentar o currículo dessa mulher. Ela é arquiteta, mentora, escritora, palestrante e ela criou um método que chama Felicidade Sistêmica. Tô bem curiosa para saber de tudo. Nossa! Maria, muito obrigada pelo convite. Realmente a gente vem no tempo que é para vir. Você queria alegria e eu cheguei. Chegou! Mulher, você vê? Sabe que a gente comenta assim, que as coisas são sincrônicas? E quando começa a aparecer, igual quando você quer comprar um carro, você nunca vê o carro na rua. Sim. Aí de repente você começa a ver aquele carro, né? Sim. Só aparece aquele carro. Tá acontecendo isso com a felicidade, tá pedindo, né? Eu acho que o campo, não sei se todo mundo que tá ouvindo aí também tá passando por, ou passou por momentos difíceis, com certeza, né? Todo mundo numa fase, né? Mas nessa virada de ano aqui, nesse recomeço, tá pedindo leveza, alegria, diversão, felicidade, como você gosta de falar. Mas eu sei que pra gente poder chegar na felicidade, tem um percurso, né, Val? Nossa, tem um belo percurso. E eu sempre falo, a felicidade não é ausência de tristeza. A felicidade é um estado de espírito, literalmente. É assim, eu sou feliz, apesar de, em alguns momentos, estar triste, em alguns momentos ter vazios, em alguns momentos ter medo, mas eu escolho ser feliz. E é uma longa história, né, Maria? Olha, gente, a Val me deu um livro, ano passado, ela escreveu um livro, A Casa das 9 Mulheres. Tá aqui, Casa das 9 Mulheres. Gostei bastante dessa história, que é, olha, ela contou o seguinte, que esse livro foi uma cura pessoal. Foi. Você passou por tanta coisa aí desde a infância, né? Sim. E quando eu recebi esse livro e comecei a ler, eu falei, caramba, que história, que mulher e que superação, né? Para você poder falar de felicidade hoje, você precisou passar por um percurso que hoje você ressignificou muita coisa na sua vida, né? Sim. E serve de ajuda para muitas pessoas depois que você fez esse caminho, né? Sendo ele árduo ou não para você, trazendo questões bem sérias também, né? Para você trazer uma felicidade de um lugar genuíno. Onde tira essa felicidade quando se passa tanta coisa, como você comenta aí na sua história, né? Sim, eu passei por uma tristeza profunda aqui na Casa das 9 Mulheres. Eu conto a história da minha vida. Eu perdi meus pais muito cedo, aos 7 anos, de acidente, os dois. E ficou eu, tinha 7, uma irmã de 4 e uma irmã de 1. E aí uma tia, que já era viúva e tinha 5 filhas, nos adotou. Nós estamos na 6ª temporada e eu sou a 6ª filha. Olha aí, ó, sincrônico. Ela tinha 5 biológicas, né? E daí veio eu e minhas 2 irmãs. Por isso que é a Casa das 9 Mulheres. É a história da minha vida dos 7 aos 16 anos. Esse tempo que eu vivi na casa da minha tia. Então, para uma criança de 7 anos, onde a vida dela é os pais, a casa, a escola e a rotina dela, e eu perdi tudo isso, eu e minhas irmãs,
Realmente foi uma dor profunda que precisou ser silenciada durante muitos anos, porque eu precisei sobreviver. Né? Eu não queria dar trabalho para minha tia, tinha os afazeres com as minhas irmãs, eu me tornei mãe aos 7 anos, já sou canceriana e ainda tenho 2 irmãs para cuidar. Então, realmente é uma história, eu aprendi com a união dessas mulheres, com todas essas mulheres, sobre fazer dos limões limonadas. Muito bom. Hoje em dia a gente faz caipirinha, gin. Vários drinks. Vários drinks, mas na época eram limonadas. E minha tia tinha ficado viúva aos 37 anos e aos 57 adotou eu e minhas 2 irmãs. E é uma história bem bonita, de muita união, de muito amor. Eu falo, o amor cura. O amor é a grande cura, né? E a gente se juntava em volta da cozinha, né? Fazendo comida, cuidando dos mais velhos, dos mais novos e buscando a tal felicidade, porque tinha muita dor, né? Minha casa não tinha homens, olha só. Não tinha cueca pendurada, nada. Ninguém matava barata, ninguém trocava o pneu do carro, ninguém era nós. Né? E isso aí tem uma outra parte que eu me tornei uma mulher muito forte, um trator em recuperação até hoje, mas com um feminino também muito aflorado, porque a gente tinha o cuidar dos detalhes, cuidar da casa, cuidar umas das outras. Eu vejo que às vezes tem mulheres que pensam: ai, nossa, só agora eu consigo confiar nas mulheres. Eu sempre confiei nas mulheres. Eu só tinha as mulheres para confiar. Então, eu tenho uma fluidez boa com as mulheres. Para mim é mais difícil lidar com homens. E é isso, essa história que é minha história. Então, é meu orgulho, né? E dessa tristeza profunda, eu descobri como é que faz pra gente ser feliz. Maravilha. E Val, você comenta também... ali no... Tem um post que você fala da dificuldade de olhar para a morte, né? Nós não fomos ensinados a olhar para a morte, pelo menos aqui no Ocidente, né? Que no Oriente, isso já é É comum você estudar sobre isso, você conviver com a morte, você entender que não termina aqui as coisas, dependendo das crenças, tudo, né? Que a pessoa passa e é criada. Mas aí você comenta, né? Nós não fomos ensinados, então torna-se uma dor muito maior. E você foi vendo, assim, várias pessoas finalizando o ciclo da sua família mesmo, né? Aquelas passagens. Você falou que virou uma analista de velório. Meus pais eram raspa de tacho, os 2. Então, quando os meus pais morreram, eu não tinha mais os avós maternos e meus tios eram todos mais velhos. E meus avós paternos eram bem velhinhos. Então, eu fui criada assim, eu sou da idade das filhas das primas, né? E o que aconteceu na minha vida é que eu precisei olhar para a morte desde muito cedo e entender que ela existe, né? E conviver. E conviver. O que eu vou fazer com isso? Aí depois meus avós morreram, meus tios, de cada lado foi morrendo um tio. Depois minha tia que me criou, foi mais recente a minha tia. Mas assim, cidade do interior, então, a gente participa de todos os velórios. E é óbvio que a morte faz parte da vida. Mas quando veio a pandemia, eu vi assim um despreparo gigante nas pessoas, porque as pessoas começaram a morrer aos montes. Foi aí que eu escrevi A Casa das 9 Mulheres. Porque para mostrar o quê? Que depois da morte existe uma vida para quem fica. E tanta gente em vida morre com quem morre. Isso. E aí os filhos ficam abandonados, ou a esposa, no caso de perder os pais, ou os irmãos, enfim. E eu fui entendendo a respeito disso, mas fui entendendo no coração, sabe, Maria? É muito louco isso. Em algum momento eu entendi, eu era uma adolescente, que a morte fazia parte da vida. E tá tudo bem. É lógico que ninguém quer perder quem ama. Sim. Só que hoje, para mim, é muito claro, por exemplo, você liberar uma pessoa que está acamada, sofrendo demais, há não sei quantos anos com uma doença terminal, e eu ainda vejo as famílias desesperadas, segurando, né, emocionalmente, assim, desejando que aquela pessoa fique para sofrer. É assim que você ama alguém?
desejando que alguém só sobreviva? Então, a mensagem da Casa das 9 Mulheres é essa, na medida do possível, essa leveza em relação à morte, porque a morte faz parte da vida e a morte é um dia que todo mundo vai viver. Uhum. E isso faz parte da nossa vida, se a gente for levar para esse sentido, a gente morre e nasce o tempo todo, né? Se a gente for falar, somos ciclos. Isso. Somos cíclicas e, obviamente, né, perder aqui da matéria deve ser uma dor tremenda, aí tem que passar pelo momento do luto e tudo, mas a gente pode começar a entender isso pelos nossos próprios ciclos de dormir e acordar, né? Dormir é uma morte. Você acorda no outro dia, renascimento, como se fosse nesse sentido literal, né? Exato. Da coisa. E o que você vai fazer com esse dia novo? Igual você comentou, às vezes a pessoa morreu em vida. Sim. Tá ali em vida, sobrevivendo, arrastado, ou em lealdade, você que vai falar da parte sistêmica aí, né? Sim. Em lealdade a alguém, ela escolhe morrer por aquilo, ou por aquela pessoa, ou por aquele momento, né? E aí não vive. Tá sobrevivendo arrastada aí, não sentindo o pulsar da vida, né? Como é que você vê isso? E como tem isso? Nossa, eu vejo muito isso. Eu vejo muito. A gente, que se já puder começar a falar das lealdades familiares, a gente estuda as constelações sistêmicas e eu falo que o olhar sistêmico, as constelações sistêmicas foram a cereja do bolo da minha cura. Escrever a Casa das 9 Mulheres, olhar para a minha história, olhar para aquela menina de 7 anos com mais amadurecimento, com mais inteligência emocional, com mais acolhimento, com mais maturidade de vida, foi cura, porque eu reescrevi uma dor, mas eu tinha tanto amor por aquela menina, tanto amor por aquela história, que eu fui me curando a cada página. É lógico que eu sofri. Lógico que eu sofri, mas eu estava pronta para olhar de novo para a minha história e para ressignificar tudo aquilo. Eu sempre falo, se você tem um quentinho no seu coração para escrever um livro, para escrever a sua história, escreva, porque é cura. Escrever é cura. A escrita terapêutica já é, né? Intuitiva, terapêutica. A gente que veio dessa visão mais sistêmica, assim, eu passei uma vida falando não tenho pai e não tenho mãe. E quando a gente estuda as constelações familiares, a primeira coisa que eu entendi é eu tenho pai, eu tenho mãe. Porque eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe. E todos os meus ancestrais. Isso me deu uma paz, Maria. Isso virou totalmente o meu jogo. Eu sinto uma força sempre que eu entro para palestrar, fazer um movimento sistêmico ou constelar alguém, eu sempre trago a ancestralidade, a força do pai, da mãe daquela pessoa, sempre, nem que dure meio minuto. Mas assim, tem tanta gente se sentindo solitária e com um sentimento tão triste, ou cobrando os pais, ou desejando um amor que não veio. Então, a gente costuma falar, você é o pai ideal para mim. Você é a mãe ideal para mim. Outro dia eu brinquei, nossa, como a gente escolhe os pais, eu precisava escolher uns que ficaram tão pouco, né? Olha só. Mas... sua criança falando, né? Talvez eu tenha escolhido isso mesmo, né? E entendido de que a vida, ninguém é de ninguém. Eu tenho 2 filhas, agora 2 mulheres, uma de 21 e uma de 26. E com todos esses conhecimentos, com tudo que eu estudei de inteligência emocional, desenvolvimento humano, deixar elas saírem verdadeiramente também é doloroso. Existe a tal da síndrome do ninho vazio. Sim. Porque também uma parte daquela mãe morre, né? Daquela mãe que tem que fazer comida, que tem que levar para lá e para cá, que tem que... aquela não precisa mais. Aí elas querem uma outra mãe, uma mulher mais preparada para os desafios que elas têm agora como mulher. E eu sempre falo para minha filha mais velha, que é a Clara, é a primeira vez que eu sou mãe de adulta. Olha, então eu estou aprendendo com você. Tenha paciência comigo.
E é isso, e são cíclicos, momentos, né? Tá indo embora uma mãe de criança e adolescente, tá nascendo uma mãe de adulta, já nasce uma avó também, se Deus quiser. E é assim, e todos os caminhos, não dá para escolher 2 caminhos. Então, se eu escolho um, o outro acabou, o outro morreu. E é sempre assim, a vida é feita de escolhas. Isso é tão natural como o dia a dia e a noite noite. Total. E nesse sentido, Val, você falando aí, gente, pra quem não conhece, a Val é super intuitiva também. Quando ela pega um negócio, ela fala e começa. E também já tá me vindo uma coisa aqui. Vamos ver se você topa. Bora lá. Eu tô pensando, pra quem tá ouvindo aí também pode fazer esse exercício de chamar seus pais, e você hoje, o que você falaria para seus pais agora, nesse momento? Fala, pai, tô aqui no podcast, pai e mãe. Tá. Eu falaria, pai, tô aqui no podcast, como eu dei certo? Como vocês fizeram com amor um trabalho? Você e minha mãe fizeram, eu e minhas irmãs, com muito amor. Sabe, Maria, eu sinto esse amor. É tão louco, né? E para mim é suficiente. E é verdade. Para mim é suficiente. As pessoas me acham amorosa, acham que eu sou expansiva, acham que realmente eu tenho esse acolhimento. Primeiro que eu sou canceriana, né? Mas é isso, eu acho que não me faltou amor. E se eu tenho uma dica, assim, uma sugestão para dar aos pais de bebês, crianças e adolescentes, não economizem amor. Eu vivi a primeira infância inteirinha com os meus pais e isso foi suficiente para minha criança. Esse amor genuíno de pai e mãe. Depois a gente também aprende a aceitá-los como são. É lógico que eu tive outras tretas, né, Maria? Porque daí eu tinha um pai e uma mãe ideais. Eu nunca tive problemas de adolescente com meu pai e com a minha mãe. Verdade. Eu tive com a minha tia. Transferiu. Né? E daí eu ficava pensando... a minha adolescente, né? Se estivesse com meu pai e com a minha mãe ia ser diferente. Quem falou? Eu vejo quem tem os pais agora mais velhos, que dão trabalho, começa a dar trabalho. Eu penso, ia ser diferente com os meus. Quem falou? Eu idealizei um pai e uma mãe. As coisas que eu não vivi com eles, eu idealizei. Então, presta atenção para os seus pais, o seu pai real e a sua mãe real. Não existe esse pai e essa mãe idealizado, não existe. É um sonho da sua criança. Então, pega o pai real, a mãe real, fique com eles, tome o amor do pai, tome o amor da mãe, e é esse pai e essa mãe que você tem. E curta os seus pais. Muito bom, muito bom. Eu consegui acompanhar você ano passado, né, nesses momentos, você resgatando mesmo essa cura da sua criança, né? Foram momentos lindos ali também em Portugal. Um dia a Val levantou tão determinada que ela falou, hoje eu vou ser constelada, serei constelada. E foi. Curando a criança, né? Esse momento aí, essa questão. E como você, é tudo mentalidade, né? Você colocou, desde que você levantou da cama naquele dia, você estava determinada que era o seu dia. Sim, foi muito louca essa história, né, Maria? E foi mesmo. Foi. Nós fizemos parte do mesmo Master da Ana, Lisboa, né? E no nosso primeiro encontro presencial, a Ana falou, quem constela? E eu levantei a mão. Daí ela falou para mim, você vai constelar o quê, menina? Aí, cheia de felicidade, a rainha da felicidade, foi de lá que eu fui desenvolvendo e entendendo que eu tinha um método. Olha que louco, né? A partir do olhar de outra pessoa, eu descobri que eu tinha um método e o ano passado todo eu trabalhei nele. E aí, foi muito importante eu ir descascando as minhas partes, né? É óbvio que existe uma criança que foi muito amada, mas é óbvio que existe uma criança que sofreu demais, gente. Eu perdi o pai e a mãe no mesmo dia, com 7 anos. Com certeza. E aí eu queria muito constelar, olhar para essa cena, olhar para essa menina. Mas eu tinha outras partes para ir curando. Por isso que eu falo, a constelação é realmente uma cirurgia na alma. E a pessoa tem que estar preparada e a alma dela tem que querer, né? E a gente que constela, eu constelo, a Maria constela, a pessoa tem que ter dor e pressão suficiente naquele assunto para te trazer. A constelação não é um oráculo.
Você não abre o oráculo e vou constelar hoje tal coisa. Não é. A constelação é um pedido de socorro da sua alma para você olhar para algo que conscientemente você não consegue olhar. E esse dia a gente entrou e estava tocando uma música, tinha uma dupla, né, portuguesa. Ah, foi, verdade. Meu Deus, e eu tenho descendência portuguesa, toda a ancestralidade da minha mãe é portuguesa. E eu entrei, aquela música tocou de um jeito na minha alma, eu já entrei aos prantos, assim, minha alma realmente assim, estou entregue, né? E aquele dia a gente fez uma constelação lindíssima. E eu pude olhar para aquela criança, e inclusive para a força daquela criança, que me mantém muitas vezes, né? É aquela menina que recebeu muito amor, que sabia quem era, que tinha aquela vida do papai, mamãe, filhinhos, que tem também os seus nós, porque eu fiquei idealizando aquilo, e daí meu primeiro casamento não durou tantos anos, foi bom durante 17 anos. Enfim, gente, é treta de um lado e do outro. E a gente vai resolvendo. Mas tá curando, isso que é importante. Sempre curando. Ressignificando, né? Sempre ressignificando. Eu me dou muito bem com o pai das meninas. Teria escolhido o Maurício para pai delas. Foi um momento importante da minha vida que eu realmente construí aquela família doriana. A minha profissão também, né, Maria? Eu escolhi arquitetura. Hoje eu trabalho em uma das maiores construtoras de casas do Brasil. Só o ano passado a gente entregou 10 mil unidades. Olha só. Então, aquilo, eu falo, cada casa que eu entrego, eu tô curando a minha criança, porque é entregando um lar, né? E por que eu fui fazer arquitetura, que é construir casas? Olha só. Total. É isso, a gente tem que entrar nesse flow da vida e realmente se entregar, né? Eu com essa lua em escorpião sou bem intuitiva, então também vou... E profunda. E profunda. Ô Val, você sabe que também... Não, gente, se deixar a gente tem muita coisa para contar aqui. Vamos seguindo. Estávamos viajando para Uberlândia, não sei se você vai lembrar. Um carro cheio de mulheres, né? E a gente foi participar de um evento lá em Uberlândia. E aí, eu acho que surgiu essa conversa da felicidade. A gente começou a... Todo mundo terapeuta dentro do carro, né? Sim. E aí, alguém puxou assim... Você começou a comentar sobre a felicidade, alguém puxou assim... Mas, Val, você sempre foi assim feliz? Ou isso aí você estava escondendo alguma coisa? Que aí você começou a contar. Aí você foi puxar e começou a contar. Eu precisei mascarar um pouco a tristeza para eu conseguir sair dela. Sim. Que você ficou não sei quantos tempo lá na cama, né? Sim. Na bed. Não, nossa, tem várias histórias, mas é assim. Lógico que com aquele monte de mulher para resolver uma vida, não dava tempo nem de ser triste. Porque não dava tempo nem de sentir, gente. Eu era uma fazedeira de plantão. Você acha que você pulou o luto? Só um parêntese. Ah, sim. Sim. Muito criança, né? Muito criança, né? E por isso que eu falei a questão dos velórios. Primeiro que eu ia nos velórios e sentia aquela partida, né? E daí também compartilhava um pouco a dor daquelas pessoas. E eu acho também que eu vivia um pouco de luto em cada velório, que nem era de alguém tão querido meu, sabe? Pegava um gancho na dor de alguém e sofria. Enfim. Mas tive que aprender a ser forte, porque não dava muito tempo, né? Engolia a dor. Ai, gente, é um desafio, né? É um desafio mesmo. Imagina minha tia ter que lidar com a dor dela, né? De estar sozinha, viúva, e acolher 8 mulheres. Casa cheia. Casa cheia. Então, o que a gente aprendeu para fugir dessa dor? Fazer coisas. Então a gente cozinha bem, a gente é prendada, arruma casa, sabe bordar, sabe costurar, sabe tudo. Olha. Fazedeira, tudo vai bem na escola, as mais velhas cuidam das mais novas, sempre foi assim. Exemplar. Exemplar. Até para pertencer àquele clã de mulheres fortes, como é que você é fraca? Olha só. E tudo isso é pertencimento dentro das leis sistêmicas, a primeira, a mais forte. Mas daí o que aconteceu? Quando eu me divorciei, eu fiquei 2 dias embaixo da cama.
Embaixo da cama, literalmente. Quando o Maurício foi embora de vez, assim, eu fiquei 2 dias embaixo da cama, tomei antidepressivo, foi muito desafiador para mim. E um pouco antes dele ir embora, que a gente já estava ali finalizando uma relação, ninguém vai embora do nada. Eu fiquei casada há 17 anos, 10 muito bem, 7 tentando salvar o casamento. Eu e ele, uma via de 2 mãos, enfim. E também uma crise no casamento não começa porque é a culpa de um. Não vem com essa. Hoje em dia a gente já entende o que falta para o outro buscar fora, enfim. E eu acho que ali, no meu divórcio, quando o Maurício foi embora, eu vivi o luto, assim, vivi uma dor profunda. Aí que você sentiu a dor pela primeira vez, assim, mais forte? Na adolescência também eu tive uma crise. Tá. Eu tive no final da adolescência ali, só que daí eu me apeguei muito na igreja. Eu era da Renovação Carismática, tocava violão na igreja, dava aula de catequese. Nossa, não sabia isso. E a Renovação Carismática, aquele movimento da Igreja Católica bem quente, assim, de sentir o Espírito Santo do jeito que eu gosto. Então, eu sou católica, apostólica, romana, mas eu amo um culto e qualquer movimento que você me fale é sobre a paz, é sobre o amor, eu vou. Porque Deus não tá vestido de nada. Exatamente. Se é do bem, eu tô. Mas no interior não tinha nada disso, tinha igreja, fazia parte dos movimentos, arrumava a rua no Corpus Christi, Sim, sabe? Lá em Minas tinha muito. Então, em Minas tem muito, Então, também pertencimento, né, Maria? Porque a gente participava ali daquele inconsciente coletivo, a gente estava todo mundo falando de Deus, sentindo Deus, servindo a Deus, né? Eu sempre também fui muito disso, dos movimentos coletivos, assim, pertencentes. Até fugiu a história que a gente estava falando, mas sei lá. Do carro, da dor. E aí você ficou 2 dias debaixo da cama. Sim. Sentindo a dor. Sim. Então, só para recapitular, ali na nossa conversa no carro, o pessoal falou, você sempre foi feliz desse jeito ou isso você estava mascarando para não acessar sua dor, né? Aí você falou, não, eu acessei a dor em alguns momentos, né? Sim. Um deles. Mas aquela felicidade irritante, aquela felicidade é mentira, né? Eu acho que em alguns momentos eu escondi a dor nessa felicidade, que é sempre felicidade. Não. Foi o caso, o ponto que você comentou, que sua filha te mostrou isso, né? Me mostrou. Isso. A Clara, minha filha mais velha, falou, mãe, você não precisa estar sempre bem. Gente, eu precisei parir uma menina, criá-la, ela virar adulta, fazer terapia e falar para mim, mãe, você não precisa estar sempre bem. Você não precisa estar sempre feliz. Você pode também acolher os seus medos, a sua tristeza, os seus desafios. E como é que faz? Pode chorar. Pode chorar. Você não precisa sempre sorrir. E aí, logicamente, levei para terapia o assunto, né? Muito bom. Depois que eu constelei lá em Portugal, que eu olhei para Valéria de 7 anos, um tempo depois foi finados. E para nós, finados sempre foi um evento no interior. Era assim, enfeitar os túmulos, lá a gente tem capela, né? Qual lugar? Ixaporã. Ah, tá. Então sempre era um evento. Então, para não sentir a dor também, eu acho. Enfim. Da sua família. Para aquelas mulheres e cuidar dos nossos mortos era um evento. Entendi. Primeiro era a nossa obrigação, segundo era o nosso jeito de continuar amando, terceiro era o nosso jeito de ser e fazer. O nosso jeito de ser era fazendo. Era preparando para esse dia de finados. Então, eu nunca tinha muito tempo para pensar sobre esse dia. Porque a gente arrumava, fazia bonito e tal, ia lá, dava uma risadinha. Depois que eu constelei lá em Portugal, que eu olhei para aquela menina, que eu olhei para a minha dor, que eu acessei mais uma profundidade dela, eu passei o dia de finados, que veio depois da nossa viagem, aos prantos. Olha só. Preparei um altar, coloquei flor, rezei, preparei vela, coloquei a foto dos meus pais e vivi a dor
deles terem partido. Gente, 45 anos depois. Eu lembro que você comentou. Que Primeira vez que você tinha vivido. Primeira vez que eu vivi o luto. Dia de finados não é aquele dia da gente pensar nos mortos, da gente rezar pelos mortos, da gente sofrer pelos mortos. Foi o primeiro dia, foi no último finados, em 2024. Meus pais morreram em 1980. Tudo tem o tempo certo. Tudo. Talvez era o momento que você estava pronta. Sim. Com certeza, né? Sim. E aí você se sentiu mais leve? Como foi? Senti mais leve. Eu lavei a alma. O Evandro entrou na sala, assim, não acreditou o que estava acontecendo, assim, falou, o que é isso? Falei, eu tô chorando, eu posso sofrer? Eu também sofro. Olha. Só que daí chora, reza, pus música, pus louvor, fiz meditação, curei. No dia seguinte estava curada, passou. Precisava pôr pra fora mesmo. Precisava. Porque às vezes é o que a gente estava comentando. Todo mundo quer abafar a dor, tá na correria, não é bom olhar pra isso aqui vai me atrasar, isso aqui vai me atrapalhar, se eu olhar pra isso aqui eu não consigo sair. Mas você também comenta que é uma frase que eu achei bem interessante, que no fundo do poço tem mola. Sim, no fundo do poço. E vai tateando até não chegar. Se você não chegou no fundo do poço ainda, talvez a experiência tá muito rasa, né? Isso. Tá superficial. Sim. Quando a gente acessa a nossa sombra, aquilo que assusta, que dá medo, que a gente não quer encarar, isso aí tem um poder, uma força. Na hora que a gente pega o impulso de volta, né? Meu Deus, a gente volta inteiro. Aconteceu isso também no meu ano de 2024. Eu integrei minhas partes, Maria. Eu precisei de muita maturidade, precisei entender, acolher meus erros, me livrar da minha culpa, porque mãe é sinônimo de culpa, né? Ah, meu Deus. E aí, o método Felicidade Sistêmica, ele também tem essa integração da minha dor, do meu amor, do meu medo, da minha coragem, da minha alegria, da minha tristeza. É irreal quem está sempre feliz, quem tem sempre coragem, é irreal isso. A felicidade é o estado de espírito que eu posso estar triste ou que eu posso estar alegre na emoção, mas o estado de espírito continua o mesmo. E daí eu vou te perguntar, você se considera uma pessoa feliz? Eu sempre faço essa pergunta. Você se considera, Maria? Em alguns momentos. Agora, como eu comentei que está aparecendo tanto para trazer diversão e felicidade, estou me permitindo mais. Mas antes eu ficava naquele momento de ação-reação, olha o que está acontecendo, peraí, será que isso aqui é verdade, não é? A gente ficava mais na rigidez, né? Sim. Então, esse ano está pedindo, pelo menos no meu campo, mais fluidez. Fluidez, isso. Então, esse ano sim, estou permitindo a felicidade chegar. É isso que eu ia falar, saindo do forninho. Felicidade não é só uma escolha, é uma permissão. Isso, olha só. Saindo do forninho para você, Maria. E tá vindo. Você se permite, né? O quão você se permite? Por que eu preciso estar na correria? Por que eu preciso sempre correr? Por que eu preciso sempre brigar? Por que eu preciso sempre estar certa? A mulherada aí, por que precisa sempre estar certa? Pede por favor pro marido. Fala muito obrigada pro namorado. Seja gentil com você primeiro e depois com o outro. Seja leve. A vida vai sorrir muito mais para você do que com a sua rigidez. E você sabe que eu tô aprendendo isso, e esse ano tem me aparecido muito contato com povos originários. Olha que interessante. Tô vendo, Maria. E eles estão me ensinando a trazer a felicidade genuína, natural para fora. Eu falo muito de essência também, de conexão com a essência, com a fonte, com a origem. Mas essa questão de trazer a felicidade, a nossa autenticidade, é natural. É uma coisa que não tem como explicar. Simplesmente ser é natural. Se a gente não tá vivendo isso, a gente tá sendo outra coisa. É a vida de outra alguém, outra pessoa, não é a sua própria vida, né? E nesse contato com eles estão mostrando, não é um ensinamento de escola, né? É uma vivência de vê-los fazendo uma coisa acontecer, transbordar, né? De fato, assim. E tá sendo uma coisa tão inusitada, diferente e especial ao mesmo tempo, que dentro da ritualística deles, simplesmente o ato de dançar em forma circular
já desperta essa felicidade. E você também que já fez a prática da Kundalini, sabe como que isso ativa nossos poderes internos aí de felicidade também? E são mecanismos que ajudam a gente a sair da... né, a gente tá muito, como fala, normose, o que é? No automático? No automático, Nossa, naquela coisa rígida mesmo e cristalizada, né? E fazendo esses movimentos de um lugar que eu completamente não sei se eu ia acessar, estando em outros grupos, e ali foi tão natural, simples e tipo, não tem regra nesse sentido. Não tem julgamento. Não tem julgamento, você pode ser. Se você tá assim, tá assado, tá de vestido, tá de calça, tá de chinelo, tá descalço, sinta. Exatamente. É o sentir. Maria, em 2030, de cada 10 brasileiros, 7 vão ter depressão ou ansiedade. As pessoas não sabem mais quem elas são, porque a gente é para o outro. A gente é o que alguém desejou ou o que a sociedade acha que é interessante ser. As pessoas não se conhecem mais. As pessoas só ficam fazendo no automático. E mulher, assim, perde a essência do feminino. O feminino pede leveza, o feminino pede intuição, o feminino pede autenticidade, criatividade. Não existe um feminino fluido na rigidez, no automático. Eu brinco assim, eu ensino, é aula até de mentoria, né? Um dos itens da aula. A gente chega na porta de casa, deixa a espada e o escudo. Entra em casa, coloca uma música, um abajur, um cheirinho, né? Ou um incenso, já meia luz para ir descansando. Vou direto pro banho para tirar aquela roupa de executiva, de executora, de fazedora. Aí toma um banho demorado, bem gostoso, de preferência com uma velinha aromatizada. Eu sei que tem quem tem filho pequeno vai falar, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Gente, nem se for uma vez na semana. Sai do banho, passa um hidratante, cuida do seu corpo. Não é para passar um hidratante assim, rápido. Correto. Né? Cuida do seu corpo, acaricia seu corpo, se ame. Se você não se amar, ninguém vai te amar. E aí eu vou em frente ao espelho e coloco um vestido ou uma camisola e falo, eu sou mulher. Só dessa frase eu já fico mais sensível, mais frágil. Imagina para aquelas 9 mulheres ser frágil, o que significava? Significava ser fraca. Então, eu tinha conflitos com o meu feminino, apesar de eu gostar de me arrumar, de eu gostar de dançar, tinha muitos conflitos, porque essa fragilidade, essa doçura se confundia com uma mulher fraca, né? Então, eu fui aprendendo. Que estava ferido, né, esse feminino, né? Sim, porque você sabe, né, Maria, quando a gente tem essa ausência paterna, ou seu pai foi ausente porque você não teve, ou não conheceu seu pai, ou sua mãe era muito forte, seu pai lá mais fragilizado, nós nos tornamos o nosso próprio pai. Então, essa força que teríamos que ter de um pai, a gente busca em nós mesmas. Por isso que a gente fica tão rígida, tão forte. No trabalho é bom, porque a gente fica fazedora. Mas... realiza, conquista, faz, acontece. Muito. Só que nós somos o feminino e o masculino, né, Sim. Marina? Maria. Maria Marta. Maria Marta. Temos as duas partes, né? A gente tá num lugar dual, num mundo dual. A gente tá, o que você falou, tô integrando muitas partes minhas. Partes. Isso é maravilhoso. E daí que veio o seu método, Val, de felicidade sistêmica, desses processos? Foi. Eu não sabia que eu tinha um método. Eu tinha uma mentoria na pandemia que eu apliquei em 13 mulheres. Individual, porque eu tirei o pé um pouco da construtora, fazia alguns trabalhos, mas tudo na pandemia mudou. Então, eu tinha formação em coach, tinha estudado bastante psicologia positiva e criei uma mentoria e dava mentoria individual. Mas eu não tinha me aprofundado nas constelações sistêmicas, eu não tinha formação de consteladora. E aí, eu ensinava tudo que eu aprendi sozinha para manter esse equilíbrio, manter esse estado de felicidade.
Aí depois, com os estudos de constelação sistêmica, esse olhar sistêmico, eu fui entendendo que eu tinha um método que tinha um tripé ali, uma tríade, corpo, mente e espírito. E era isso que me equilibrava e que fazia o meu método acontecer dentro de mim, dentro de tudo que eu vivi. O meu método foi assim, primeiro eu apliquei ele em mim, ele deu certo na minha vida. Depois eu fui buscar cientificamente o que era, e era. E aí eu amarrei, simplesmente isso. É isso. Aí eu amarrei, lógico, amarrei várias pontas, lógico, acrescentei coisas ao que eu já tinha desenvolvido. Mas eu consigo falar aqui rapidamente o que ele é. Claro. Podemos falar? Bora. Tá. No corpo, não existe alma leve em corpo rígido. A Fran também fala isso. Não existe alma leve em corpo inflamado. O Felipe fala isso. No fim, a gente fala a mesma coisa e cada um fala de um jeito. Então, se você não cuidar do seu corpo, se ele não for flexível, se você não mexer o seu corpo, se você não cuidar desse templo sagrado, não cuidar da parte física, não vai rolar. Eu me alimento super bem, a Maria sabe. Nossa, Val, a Val foi inspiração para mim em 2024, para minha alimentação, minha saúde. Chama para jejum, vamos fazer detox, bora fazer acontecer, exercício físico, tá parada. Você coloca lá nos seus stories de 200... Uhum. 260. E aí, isso inspira. E aí a Val tá falando, não, tô suplementando, tomando geleia real. Eu falei, gente, Val, sua pele tá melhor que a minha. Meu Deus do céu. Maravilhosa. Sim. E isso vai inspirando, né? E quando a gente fala assim que o mundo não precisa ser competição, é esse diálogo que eu acho que é saudável. Essa troca, ó, você, a Feira Aguirre, a Clara, minha filha, a Marina já era de atividade física, mas a Clara não. E muitas amigas falam, nossa, você é inspiração. Gente, eu não vou todo dia feliz, mas atividade para mim, atividade física foi assim. Por que eu preciso fazer musculação? Eu que já tenho 51 anos. Porque eu quero ter uma velhice que eu não dependa das pessoas. Porque eu quero pegar meus netos no colo. Porque eu quero fazer trilha com as minhas filhas. Olha. Eu quero conhecer lugares, então eu quero andar. Me chama, Patrícia. Olha lá. Então eu não posso ter artrite, artrose, então eu tenho que cuidar. E daí eu peguei gosto na musculação, porque musculação é chato, gente, puxar ferro. Só que a Debs fala que eu contei a única poupança que é aquela maravilhosa, é a poupança de músculo. Que ela vai fazer falta lá na sua velhice. Sim. Então, dentro do corpo cuidado que você come, se exercitar. Tudo que nos rege aqui são os hormônios. E o maestro dos hormônios é a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se você não dorme bem, você não vive bem. Olha só. É no mínimo 7 horas. Eu achava que era 6, depois eu fui me aprofundando mais. E aí... E água, né, Val? E água. E eu ia falar da água agora. E água, gente, é 70% água se a gente não repor essa água. Então não tem segredo nenhum. Eu tô suplementando agora, depois de 46 anos, que tem um monte de coisa que falta. Mas assim, comida de verdade é na feira e no açougue. Carne, peixe, frango, fruta, verdura e legumes. Dormir bem, comer bem, mexer o esqueleto e tomar água. Eu lembro que a gente estava num grupo de detox, aí me deu um negócio de querer comer doce. Eu falei, gente, não aguento, tô querendo comer um doce. A Val, toma um copo de água, faz uma oração. Foi. Que passa. Mas é isso, aí tem que doutrinar o corpo também, né? Senão a gente fica mole e vai arrumando desculpa. Exatamente. Tudo vai ser uma desculpa, né? Gente, nós estamos atravessando esse lugar aqui. Eu sei lá de onde a gente veio e para onde a gente vai. Cada hora eu penso é uma coisa, mas nós não vamos acabar aqui. Só que este corpo é o nosso templo sagrado. Como é que você está cuidando do templo da sua alma? Nosso corpo é a morada da nossa alma. Como é que você está cuidando dele? De qualquer jeito? E aí foi essa também uma grande virada de chave para mim, viu, Maria? Muito bom. E não foi sempre assim, óbvio que não. Na adolescência eu tive compulsão alimentar, eu me preenchia muitas vezes para não sentir dor, eu me preenchia de comida. Quem nunca, né? Sim. Então eu fui tendo essas percepções, eu fui me conhecendo. Dentro da mente, que é o outro pilar,
como você também se conhece, o que você faz por você, quem você está seguindo, que pessoas você está andando junto, como é que você se relaciona com a sua mente, porque a mente mente, viu, gente? Uhum. A mente é a nossa maior sabotadora. Ela pode ser a nossa maior aliada, mas ela pode ser a nossa maior inimiga. E eu fui aprendendo isso dentro do autoconhecimento, entendendo sobre tudo isso. E hoje em dia tem muita comparação. E aí eu só posso me comparar, uma comparação saudável é uma comparação com quem eu fui ontem, é uma comparação comigo mesmo. O amiguinho tem uma outra história, uma outra vida e está querendo chegar em outro lugar. Você tem que saber em que lugar você quer chegar. Tem isso também, Maria. Se eu não sei o que eu quero, qualquer lugar serve. Isso. Aí vai querer encaixar no outro, né? Então, aí dentro da mente tem tudo isso e eu não paro de estudar. Cada hora eu estudo uma coisa e tenho vivências, né? A gente faz bastante isso juntas, né, Maria? Uhum. E o outro pilar é o pilar espiritual, que para mim é inegociável. Eu tenho esse pilar espiritual há muito tempo. Como eu perdi os pais muito cedo, eu tinha um pai do céu, né? Muitas Tem, né? pessoas. Tenho, mas tinha desde pequena. Uhum. Tem gente que só reconhece agora, só se rende, né? Okay. Eu tinha, assim, eu não me senti sozinha porque eu tinha esse pai, sempre tive, sempre foi um companheiro. Nossa Senhora, que eu tenho até hoje, claro. E também Nossa Senhora, as mulheres aí, as mulheres fortes, que hoje a gente também fala bastante de Maria Madalena, né? Sim. A Maria estuda muito. E a força das mulheres, né? E eu vivi essa força das mulheres, mas a espiritualidade é isso, é esse Deus maior que nos cuida, essa natureza, esse universo, e eu tô sempre conectada, pisando na grama, olhando para o céu, abraçando a árvore, mexendo na terra. Maravilhosa. A Val baixou em Portugal, desceu do avião no aeroporto e já tá aqui. Deus tá em todo lugar. Você lembra que você fez uma história? Lembro. Deus não tá em templo, em casa, em nada, ele tá em todo lugar. Deus tá em tudo, tá em você, tá na natureza. Eu falei, gente, chegou inspirada. Sim. Chegou inspirada aquele dia. Mas, um dia eu assisti, não sei se eu já te contei isso, eu assisti uma aula de um padre chamado Rogério, ex-padre. Essa aula foi uma virada de chave para mim. As pessoas se encontram com Deus de várias formas. Uhum. Tem pessoas que precisam de um templo, daquela música, daquele ambiente, daquela atmosfera que chama o Espírito Santo. Tem pessoas que se encontram com Deus na natureza. Uhum. Pisa na grama, o mar, Amo. cachoeira, pisar na grama, abraçar a árvore, plantar, colher na natureza. Tem pessoas que através da arte, ou elas vieram com dons, música, dança, instrumentos musicais, escultura, pintura, ou são grandes apreciadores, conseguem enxergar Deus diante da arte. Então, não existe regra. Que regra que é essa? Exatamente. Meu Deus do céu. E nem receita de bolo. E nem receita de bolo. Pra mim, a conexão com Deus, você lembra aquele filme do Soul? Que o cara tá tocando piano e ele sai e entra naquele êxtase? É isso. Ai, aquele filme é demais. Você conecta com o que você gosta, com o que te dá prazer. E ali entra a comunicação intuitiva. E aí você tá no seu flow, né? Sim. No seu momento. Isso é muito legal também, quando a gente acha isso, acha esse canal. Obviamente, não é todo dia que a gente tá inspirado, né? Não. Não é todo dia que a gente tá feliz, não é todo dia que a gente tá passando nesse momento, mas a gente pode lembrar que é o caso de nos doutrinarmos a trazer esse estado, né? De presença, do aqui e agora. O estado de presença também, eu falo nas aulas de espiritualidade, essa presença, né? Onde eu tô, e na de mentalidade também, né? Porque as pessoas não ficam no aqui e no agora. Por exemplo, a hora que você vai comer, a gente que tá aqui em São Paulo, come sempre no restaurante, no quilo ali, no self-service. Sai da Carbolândia. Muito bom, muito bom. Não, vai, continua.
Olha primeiro os alimentos, escolhe, porque a gente também come com o olho, né? Escolhe uma beterraba bem colorida, uma cenoura, um alface. Seu prato tá colorido, seu prato tá saudável, eu falo. Mas você não precisa ir catando, vai catando, vai catando. Não, olha, sente a comida, sente o cheiro, aí você coloca, sente o sabor. Isso é presença, né? Exatamente. Os óleos essenciais também eu faço bastante uso, porque sentir um cheirinho ali, acalmar, cada um aciona algo ali. Mas é isso, é um treino, né, Maria? É um treino. Igual academia, né? Às vezes pode ser chato, horrível, mas é muito necessário. fácil entrar no automático e eu também não me reconhecer, não saber quais são minhas prioridades, não me lembrar sempre para onde eu quero ir, porque é isso, quem eu sou e para onde eu vou. Isso. Né? Hoje em dia, eu trabalho numa empresa muito grande, muitos funcionários, então a gente tem crises ali no dia a dia. Mas assim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu carrego, eu defendo o meu ponto de vista, nunca é com a pessoa, é sempre endereçado ao problema. Isso também é maturidade. Sim. Isso também é uma mente mais tranquila que consegue ficar no aqui e no agora. Respirar fundo. E se tem uma crise, assim, ou um momento de raiva, espera 24 horas. Que 24 horas depois você vai lidar de outra forma com o problema. Perfeito. E é aquela questão da gente poder fazer as escolhas diárias que você estava comentando, né? E também eu acho que é o treino das emoções. Porque é o que você falou, a gente pode calibrar, né? Muito. Se tá muito na raiva, pode ser um exercício, espera passar, espera baixar, mas o gatilho é por que tá gerando isso em mim? Sim. Por que eu tô com esse excesso de raiva nesse momento? O que gerou de gatilho aqui pra isso, né? Exatamente. Aí você faz uma autoinvestigação que você vai vendo, porque isso aí é muito massa de manobra da sociedade, da Matrix que eles falam, né? Sim. Que quer deixar todo mundo ansioso, com raiva, brigando. E aí a gente não olha pro que importa, né? Para as construções, para trazer tem um lugar, um país que eles medem, ao invés de PIB, FIB, você já viu? Felicidade Interna Bruta, né? Que é a qualidade de vida lá da sociedade, né? Como eles interagem, o que tem de... Eu não sei, na verdade, como que eles medem a tal do FIB deles lá, mas é como eles interagem em sociedade, como tem a qualidade de vida e a longevidade. Sim, isso, né? Que eu ia falar. Eles vivem, é o país que tem mais... É o Butão, né? Butão. Mais de 100 anos é onde vive. E também tem um lugar na Itália, né? Que é aquela zona azul lá, que é gente que caminha, que mora num lugar rochoso, então fortalece as pernas. E já tem estudos que a fragilidade nas pernas também ligada ao Alzheimer. Aí já é mais neurociência, mas enfim. E aí, convivência com outras pessoas e também cuidar do próprio alimento e fazer o próprio alimento. É tudo que é mais simples, né? Numa das primeiras aulas que eu dou na mentoria, eu falo o que te faz feliz. E é muito louco, porque normalmente é tudo que a gente não precisa comprar. O que nos faz feliz é um abraço, é estar com a família, é um banho numa cachoeira, é um estado de presença, é sentir Deus. É isso que nos faz feliz. O que nos faz feliz não é nada que a gente precisa comprar. Essa frase é muito boa. Nossa, faz total sentido. Faz total sentido. Que é o simples. É o simples. A gente esqueceu do simples. Nossa. Vou te contar uma curiosidade. Opa. Dos 100% da nossa felicidade, isso é estudo, tá? Não fui eu que inventei. 40% é genética. Então, você vem lá com uns 20% do seu pai e 20% da sua mãe. Nesse quesito, eu me dei muito bem, porque meu pai e minha mãe eram super felizes. Olha só. Então, você pode ter um pai mais emburrado, uma mãe mais triste, então daí você não vem com esses 40% preenchidos. Mas eu falei que eu vim com os 40% no talo. Então, 40% é genética. 10% são aquisições. Então, um carro, uma casa, eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa, quando eu pesar tantos quilos, quando eu conhecer tal lugar, quando eu comprar aquela bolsa, que são coisas que passam. Porque daí eu adquiro, aí eu fico querendo outra coisa.
Mas isso é só 10%. Os outros 50% da felicidade são treináveis. Treinável. Eu treino. É uma escolha, tá? Sim. E uma permissão. Descobrimos hoje. É. Mas é treinável. Então, o que eu faço dentro do pilar do corpo? Eu tô liberando endorfina fazendo exercício. Eu tô abraçando alguém, eu tô amando, fazendo uma comida para quem eu amo, liberando ocitocina. Eu tô cuidando da minha casa, fazendo os afazeres, liberando dopamina, que pode ser com chocolate também. Só que a dopamina do chocolate, ela sobe e cai rapidamente. E daí, uma das coisas que eu construo demora mais, entendeu? É o tal da dopamina rápido, né? É, o tal da dopamina rápida. É. Então, é isso. Para treinar, eu cuido dos pilares. Do corpo, da mente e do espírito. Muito bom. Lógico, tem coisas ali acontecendo no dia a dia, mas é só lembrar. É um lembrete diário. E tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Pode ser a dor, a ausência, o sofrimento, a sombra, a luz também. As pessoas que chegam pra gente são testes, provações. Pode ser aquela pessoa, meu Deus, que chegou isso aqui. É aprendizado. Ou do contrário também, uma pessoa que te leva pra cima, te leva pra fazer coisa fora da curva. Tudo é aprendizado. Então, acho que nada assim a gente deve descartar. Obviamente, o que você fala também nas redes é um sim pra vida, mas aprendendo a dizer não e colocando limite. Exatamente. Isso, nossa, eu aprendi muita coisa. Em 2024 eu vivi 84 anos mesmo. Eu também. Imagina, com aquele tanto de mulher, eu não podia dar trabalho. Não tinha espaço. Então, eu sempre fui a boazinha. E a irmã mais velha. Das 3, eu era a mais velha. Então, cedia para as menores. Então, eu sempre disse sim muito fácil para as outras pessoas. E às vezes um sim para o outro é um não para gente. Quantas vezes, não é? Só que daí, e para você não ser aprovada? E para você, né, falar não, deixar o outro desconfortável, mas o amadurecimento é você lidar com o desconforto do outro. Eu disse não para ele, mas eu disse sim para mim. Ele está desconfortável? Ele que lide com o desconforto dele. Isso é muito difícil. Para mim, foi assim, meu Deus, uma prova daquelas. Mas hoje eu consigo. Você sabe que eu tenho um episódio para falar disso, né? Nosso. Nem sei se você sabe. Meu Deus. Estávamos em Portugal e a gente foi também para Salvador, né? E você lembra que a gente se encontrou no aeroporto e aí eu levei o seu chapéu na minha bolsa. Lembro. Para Salvador. Chapéu de praia e tal, a gente foi lá participar do evento. Voltei com o seu chapéu também lá e deixei ele em casa. Meu Deus. Em Portugal, a gente estava lá nesse outro momento, foi um grupo diferente também, apesar de ser a mesma instância ali, né? E aí, no final de algum dos dias lá, eu falei, Val, você leva pra mim essa caixa pro Brasil? Você lembra? Lembro. Mas era uma caixa, não era no chapéu, né? Era uma caixa gigantesca. E a Val falou, não. Quando você falou não tão precisa, eu falei, nossa, ela tá no lugar dela. Só que já me veio aqui, eu levei esse chapéu lá de Salvador, né? Aqui começou, mas aí eu achei, tá no lugar dela, falou não, porque eu sempre via também você falando sim, né? E ali eu consegui entender você de outro lado e respeitar sua decisão de não ficar tipo, ai, nossa, nem levo, nada a ver. Eu larguei a caixa lá em Portugal, porque eu tava indo minha caixa. Não deu. Vinho, não dava, eu precisava ir pra Madrid, né? Lembro. Fui pra outro, e o voo não conseguia levar dentro do voo. Mas assim, foi libertador de ver você falar não. E foi tipo assim, maduro. Sim. Não teve uma, ai meu Deus, será? Sim. Nada a ver. Mas assim, contando pra você que hoje, passei por isso com você lá e foi bom. Foi bom aprender a falar não. E agora você fala não pro meu chapéu também, Maria. Sim. Mas você vê, eu poderia ter ficado remoendo isso, né? Sim. Mas eu vi você no seu lugar e o seu não, do seu lugar maduro, foi de respeito. Falei, ótimo, vou largar essa caixa aí. Foi real oficial. Real oficial, pronto. Simples, sem problema, sem nada, sabe? Leve. Sim. Foi muito bom. Só um episódio. Olha aí,
Ô Maria, a gente estava falando uma história e daí eu me perdi, mas agora eu vou falar outra coisa e buscar isso. Quando a gente não ganha, ou uma coisa que acontece não é legal e não foi vitorioso, alguma coisa te ensinou. Então a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. E isso também foi, assim, uma riqueza de entendimento para mim. Porque eu sempre pergunto, tá, o que eu tenho que aprender com isso? Porque é sobre isso a vida. Sim. Então não eu sempre tenho que ganhar. Não, às vezes eu não vou ganhar, mas eu vou aprender tanto. E às vezes o que eu preciso é aprender, não é nem ganhar. Ganhar o quê, né? Tá correndo pra onde? Tá correndo pra onde? Vai acabar onde? Exatamente. E Val, pra gente ir encerrando, você tem algum tipo de exercício que ajude as pessoas a se conectarem com a felicidade, ou resgatar um pouco disso internamente? Se não for um exercício, algum tipo de dica que a pessoa consiga, no momento que ela tá ali, se ela tá ouvindo esse episódio no trabalho, na casa, no carro? Eu tenho, é lição de casa, gente. Aqui é professora, não tem jeito, é lição de casa. Bora. Ó, ao acordar, pelo amor de Deus, primeira coisa, você vai tentar ao máximo cumprir o ciclo circadiano. O sol vai embora, parar de comer e hora de dormir. O sol nasce, hora de acordar. Eu sei que não dá para seguir a risca, mas mais parecido Parar com de comer o quê? 6h30, 7 horas. Ah, é. 7 horas. 3 horas antes de dormir. E 2 horas água e 1 hora celular, né? Não dá para fazer assim e dormir, não dá. Não, celular, não isso dá. É desafio, hein? Tá. Aí, nossa, Maria, se conseguir fazer isso dia seguinte. Ó, mas uma dica que eu faço todos os dias, eu acordo com calma, eu coloco meu relógio para despertar, mas eu sempre acordo antes, 15, 10 minutos antes. Aí, eu demoro para abrir o olho, porque eu gosto de lembrar dos meus sonhos e tal, mas a hora que eu abro o olho, eu espreguiço muito na cama mesmo, espreguiço. Aí eu já tenho um bloquinho ali do lado, faço oração, faço meditação. Eu preciso de 2 horas para começar meu dia. Você acorda o quê? 5 horas? Sim. É mesmo? 5h15. Olha só. Sim. Aí eu leio a Bíblia ou ouço a Bíblia, rezo, medito, mas a primeira coisa eu medito. Aí eu faço uma escrita ali, terapêutica, intuitiva, escrevo alguma coisa. E aí eu coloco uma música para eu alongar, sabe? E daí vou deixando a música ali, coloco para fazer café, dou uma dançadinha, já vou acordando o corpo. Todos os sabe? dias? Todos os dias. Eu intenciono meu dia. Ótimo. Eu intenciono, eu me conecto, eu sempre falo, Deus, eu conecto o meu pequeno espírito ao seu grande espírito. Eu hoje quero ser instrumento, quero ouvir a sua voz, ver com seus olhos, que da minha boca saiam palavras que edifiquem e que o meu coração seja cada dia mais parecido com o seu. Eu já faço um acordo ali a hora que eu acordo, Maria. Maravilha. Muito E bom. escrevo ao que eu sou grata, sabe? Eu escrevo muito, eu escrevo muito. E eu acho que a escrita me levou para esse lugar de felicidade plena, de equilíbrio, de busca do mais, do melhor, sabe? De acreditar que o melhor está por vir. E é terapêutico, né? Muito terapêutico. À medida que a gente tá colocando pra fora aqui, ó, tem insights, né? Eu tenho treta, que aí você vai olhar aí e vai falar, meu Deus, nossa senhora, como ela é zen. Quem trabalha comigo sabe o quão eu sou brava, as minhas filhas sabem como eu sou firme. Mas eu tenho esse lado espiritual, lembra? Eu tenho uma avó que benzia. É verdade, isso aí é bom demais. Bem conectada com a minha avó paterna. Muito conectada. Ela morreu, eu tinha uns 10, 11 anos, mas aí eu sempre sonhava com ela. Tinha alguma criança doente na família, eu sonhava que ela benzia. Eu sempre sonhava, ela aparecia nos meus sonhos assim com uma clareza, e era sempre eu entrando na casa dela, onde ela benzia crianças, Essa casa da avó vai sair. Hein? Essa casa da avó, Um papo para outro dia. Sim. Muito bom. E aí faz essa ritualística, né?
Não precisa ser 2 horas, nem 1 hora. Separa 10 minutos para, sabe, se conectar com a espiritualidade, agradecer por 3 coisas e intencionar o seu dia. Hoje eu vou ter um bom dia. Maravilha. E daí, obviamente, no decorrer do dia, fazer atividade física, tomar 2 litros de água e se alimentar de comida de verdade. Saudável. Saudável. Maravilha. E tem total diferença, né? Isso é qualidade de vida, que talvez dessa forma também o pessoal está medindo lá nos outros países, né? Sim. O FIB. Sim. E quando a gente programa nosso dia, como muda, né? Nossa. Como muda. E aí aqueles percalços, aquelas questões, talvez a burocracia não fica gigante quando você vê de uma outra forma. Os problemas ou desafios não ficam maiores do que você. Você se coloca numa posição de que, tá bom, isso aqui eu consegui organizar de uma forma que dá para resolver. Exatamente. Eu não tenho medo de problema. Falar, vem logo para eu resolver, vai. Tira da frente. Tira da frente. Muito bom, muito bom. Então, maravilhoso. É isso aí. Bora ser feliz. Bora ser feliz. Val, tô muito feliz com esse papo nosso. Quero fazer mais vezes, com mais mulheres. Você atende só mulheres ou não? Homens também? Eu constelo homens, Tá. mas a minha mentoria é mais para mulheres. Então. Que é o que eu desenvolvi. Eu vou desde adolescente até menopausa, gente. Maravilha, muito bom então. Val, muito obrigada. Obrigada a vocês também que estão ouvindo. Alguma coisa final que você quer deixar de mensagem? Eu quero dizer que ser feliz é uma escolha. Se permita ser feliz. É possível, é real, é oficial. E no meio do caminho pode ser que você pense que é difícil. Realmente não é fácil, mas é bem simples. Ser feliz é simples, viver é simples. O importante é ter movimento na nossa vida, né? Sim, bora movimentar. Bora movimentar e bora viver. Então, muito obrigada a vocês que estão ouvindo e até um próximo episódio. Um beijo.